Boa noite, bem-vindo às notícias a esta hora. As 6ª eleições gerais terão lugar no dia 15 de outubro de 2019. Nesta data, os moçambicanos vão escolher o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República e os membros das Assembleias Provinciais. A data das eleições foi marcada pelo Presidente da República através de um decreto presidencial divulgado hoje à imprensa. No mesmo dispositivo legal, Filipe Nyusi determinou que as eleições presidenciais e legislativas no estrangeiro terão lugar no dia 15 de outubro do próximo ano. O Banco de Moçambique decidiu hoje reduzir a taxa de juro de referência de 18% para 16,5%. Apesar da redução, a instituição diz que os juros cobrados pelos bancos comerciais aos seus clientes continuam altos, daí que está a negociar com estes uma solução para o corte das taxas atuais. Tomando em consideração o comportamento favorável do indicador da inflação nos últimos meses, e também tomando em consideração que esse comportamento está claramente em linha com a nossa projeção de uma inflação no final do ano de um dígito, queremos dizer, significativamente abaixo de 10%, sentimos confortáveis em tomar a medida de reduzir a taxa de juros de política monetária, que é a nossa taxa mínima, em 150 pontos base, de 18% para hoje 16,50%. Adicionalmente, tomamos também a decisão de reduzir a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez, a conhecida FPC, de 100 pontos base para 18% e manter a taxa de juros da facilidade permanente de depósito em 12,5%. E manter os coeficientes de reservas obrigatórias, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira, em 14% e 22%, respectivamente. Nós, como autoridade monetária, temos um controle sobre certos componentes da taxa ativa que os bancos praticam com os seus clientes. E como tem vindo a observar, essa componente da taxa final ao consumidor praticada pela banca, a parte que nos compete, ela tem vindo a cair. E compartilho e também temos nós consciência aqui no banco que as taxas que estão sendo praticadas pela banca com a sua clientela não têm caído na mesma proporção, nem nos níveis desejados. Há comentários que dizem quando nós subimos a taxa, eles sobem 1 a 1, quando nós baixamos a taxa, aí já há rigidez. Então, e é um debate legítimo, eu vou ser franco, nós também estamos a observar esse fenômeno, estamos neste momento, ou já há bom tempo, trabalhando com a banca para lidar com essas situações, para termos um melhor entendimento de como a banca aplica as suas taxas com o público. É um trabalho bem avançado, posso dizer já, mas neste momento seria prematuro vos dizer o que é que vamos alcançar. Mas há um trabalho em curso, estamos a trabalho. A nossa postura tem sido de, quando observamos elementos em resposta à preocupação de ser, trabalhamos no sentido de colaboração, queremos colaborar, procuramos não entrar em confrontação, poderíamos tomar decisões unilaterais, compete o banco, tem todos os poderes de fazer isso, mas não é isso que nós queremos. Soluções sustentáveis são aquelas em que a pessoa tem que entender o porquê a outra parte se comporta de uma certa maneira e tentar trabalhar conjuntamente isso, porque em última análise queremos o bem-estar do nosso consumidor, do nosso povo. Mas há um trabalho que eu não posso elaborar mais que isso.
Banco Central diz que os bancos comerciais sancionados por violação de leis esta semana já pagaram as multas que pesavam sobre si. O governador da instituição, Rogério Zandamela, diz que havia espaço para ser mais rigoroso e avisa que se os bancos voltarem a violar aquelas leis, serão novamente punidos. Mas só para esclarecer, nós não temos, isso aqui é uma verdade, não temos nenhum feedback da banca de que estão a recorrer nos tribunais, talvez nós não temos essa informação. O que eu posso vos dizer é que pagaram todas as multas que foram pagas, são infrações que correram nos vários períodos, mas as sanções foram feitas no ano passado e digo de novo, nós queremos pautar pela colaboração com a banca. Não é uma atitude de confronto, absolutamente não, poderia ter sido, podíamos ser muito mais rigorosos daquilo que fomos, queremos sinalizar uma certa preocupação, queremos que a nossa banca melhore os seus comportamentos, são instituições de crédito que estão a gerir as poupanças dos nossos cidadãos e teremos que assegurar que eles trabalham com os melhores padrões de transparência dentro das leis e práticas nacionais e internacionais. E é nesse contexto, e o fenômeno, as sanções são todas quase do ano passado, mas referendo a vários períodos anteriormente que acontecem. E podem estar seguros que vão se habituar a isso, que nós vamos regularmente sancionar as instituições que não estão ali e publicar essas sanções nas ordens de comunicação. Essa é uma nova realidade e é parte da disciplina do mercado. Não é tanto para punir. É importante que a sociedade saiba, que os acionistas também estejam correndo, que os vários órgãos sociais das instituições estejam correndo e todos trabalhando. Mas não há aqui confrontação entre a banca. E vou ser franco, não é possível de maneira nenhuma uma instituição de crédito desafiar o regulador. Na prática, há muito poder, é quase desigual o poder do regulador com as instituições de crédito. Não há, mas a abertura de ir ao tribunal está aberta. Não sei o que estão a fazer, talvez façam, talvez não façam, alguns vão fazer ou alguns não vão fazer. Eu não sei nada, eu até perguntei, mas não temos essa informação, é o que está a dizer. Mas que as multas foram pagas, foram todas pagas. É a única coisa que posso dizer. Estamos ao corrente disso, cumpriram, estão a colaborar. Eu vos digo, eu não tenho nenhuma informação que a banca não está a colaborar conosco nessa matéria. É matéria sensível. Ao contrário, toda a informação que eu tenho é que a banca está a colaborar, quer cooperar, quer melhorar as suas práticas e nós apreciamos isso. E no Jornal da Noite da segunda-feira, referimos que o Ecobank tinha violado a lei que previne e combate o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, enquanto, na verdade, violou a lei das instituições de crédito e sociedades financeiras para o período de 2016. Pelos transtornos causados, as nossas sinceras desculpas. Os produtores agrícolas vão poder ter acesso a um seguro que cobre danos causados por fenómenos climáticos. Este seguro é fruto da parceria firmada hoje entre o Banco Nacional de Investimento e a IMOS. Com vista a impulsionar o desenvolvimento da economia nacional, em especial as pequenas e médias empresas, a empresa moçambicana de seguros, IMOS, e o Banco Nacional de Investimentos, BNI, assinaram nesta quarta-feira um memorando de entendimento que estabelece a criação de novos serviços para este segmento empresarial. Que leva a fazer o seguro é fundamentalmente os efeitos climáticos, os efeitos de calamidades, efeitos de desastres naturais que podem ter impactos nefastos na agricultura e na produção agrícola. O acordo estabelece ainda a criação de um fundo de seguro para as pequenas e médias empresas. Em momentos de crise, temos muitas empresas a fecharem, porque enfrentaram um problema temporário, mas não encontraram uma solução no momento e chegaram realmente a fechar. E nós, com este novo produto, pretendemos mitigar esses
esses riscos e assegurar que, mesmo em momentos adversos, de vicissitudes nos mercados, na economia, o número de empresas que fecham é o mínimo possível. No âmbito do acordo assinado, as duas instituições vão partilhar informações sobre a economia nacional e clientes. O Parlamento voltou hoje a reunir para debater a Conta Geral do Estado de 2016. Os partidos da oposição, além de refutar o documento de prestação de contas, lançaram duras críticas ao governo por este querer renegociar as dívidas ocultas que não devem ser pagas pelo Estado. As divergências entre as bancadas parlamentares começaram mesmo na discussão sobre a Conta Geral do Estado de 2016. Enquanto a Renamo entende haver fraca fiscalização das empresas mineradoras, o que faz com que as taxas aplicadas sejam reduzidas em relação à sua real capacidade de produção, o MDM diz que as contas públicas de 2016 foram marcadas pelo fracasso em relação às previsões e o que de fato foi realizado. Parte das receitas de dividendos efetivamente pagas ao Estado no exercício de 2016 não foram registradas na Conta Geral do Estado. Quem foi que ficou com os dividendos? Onde estão? O governo falhou o objetivo daquilo que era a média dos governos anteriores, já incapazes em 3,2% no crescimento do PIB, e falhou o seu próprio objetivo em 0,7%, para não falar da inflação que disparou para níveis jamais vistos, apenas comparáveis com os tempos negros do comunismo, da incompetência instalada, do descontrole e descalabro das contas públicas que se acreditava terem sido ultrapassados. A Frelimo adverte, entretanto, que 2016 foi um ano caracterizado pela suspensão do apoio ao orçamento do Estado, derrapagem do Metical e uma situação econômica internacional desfavorável, o que terá influenciado para o fraco crescimento da economia nacional. Relembrar, como disse, que esta conta reflete o exercício econômico de um ano atípico e que, mesmo assim, o Governo, por via de esforços e recursos internos, garantiu todas as despesas sociais básicas para as populações, incluindo os salários de excelentíssimos deputados que aqui estão a tirar poeira aos olhos das pessoas. E porque foi em 2016 que se despolitou as polêmicas de dívidas ocultas, a Renamo lançou duras críticas ao Executivo. Tenham coragem para divulgar o relatório da CROL e responsabilizem os infratores. Na delegação que se desloca a Washington para discutirem as dívidas ocultas, incluam os que, melhor que os senhores, irão explicar toda a engenharia da golpada, até porque Vossa Excelência já sabem quem são. A Conta Geral do Estado não foi chumbada nem aprovada. A apreciação do instrumento continua esta quinta-feira. Pelo menos 89% da população moçambicana inicia seus estudos sem falar a língua portuguesa. A situação tem sido determinante para o insucesso ou exclusão de grande parte dos alunos. Com o objetivo de alterar o quadro de reprovações em massa, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, académicos e sociedade civil estiveram reunidos nesta quarta-feira em Maputo, no Fórum Nacional sobre Educação Bilingue, que terá duração de 2 dias. O Estado valoriza as línguas nacionais. Segundo a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortan, a solução para o problema da exclusão de alguns cidadãos por não falarem português passa pela introdução das línguas nacionais nas escolas, bem como em vários processos sociais. Um olhar atento às nossas estatísticas permite perceber claramente o quanto os concidadãos nossos não podem usufruir dos serviços porque não conseguem permanecer no sistema educativo por causa de não saberem a língua portuguesa. Esta situação chama-nos a atenção para o quão a questão da educação bilíngue é importante e atual na construção da nossa identidade moçambicana e na modernização do sistema educativo, de modo a torná-lo relevante e alinhado com a nossa realidade moçambicana.
Falando à margem do fórum e questionado sobre a disponibilidade de professores para ensinar em línguas locais, Sortan disse ser um desafio, mas os centros de formação de professores já estão a cuidar desse ponto. Para garantir a expansão, estamos a preparar. Isto é, os nossos institutos de formação de professores têm estado a garantir a capacitação de todo aquele professor que pode falar ou pode dar a sua aula em língua local. Dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano indicam que pouco mais de 50% da população moçambicana é que falam português e apenas 10% tem a língua como materna. Incentivar as mulheres a aderirem à testagem e tratamento de HIV/SIDA durante a gravidez e apostar na educação de adultos com vista a contribuírem para a redução dos índices de analfabetismo foram as mensagens deixadas esta terça-feira pela Primeira-Dama durante a visita ao distrito de Lago, na província do Niassa. No seu terceiro dia de visita à província de Niassa, a Primeira-Dama da República, Isaura Nhus, deslocou-se ao distrito de Lago, a mais de 100 km da cidade capital, Lixinga. A Primeira-Dama visitou o Centro de Alfabetização de Adultos de Alicerce, uma comunidade no interior do distrito de Lago, onde assistiu a uma aula do primeiro e terceiro anos de alfabetização e interagiu com os alunos. Muito obrigada, gostei muito da aula. Obrigada. E ainda ofereceu kits de material escolar. Na ocasião, exortou os educantes a se manterem firmes na aprendizagem, como forma de reduzir os índices de analfabetismo no país e contribuir para o desenvolvimento. Eu quero deixar o meu apelo a todos os líderes comunitários, religiosos, agentes econômicos, madrinhas e padrinhos dos ritos de iniciação e outras individualidades afins a participarem ativamente na mobilização e sensibilização para a não desistência escolar e na adesão dos programas de alfabetização e educação de adultos. Aos alfabetizandos deste centro, encorajamos a se manterem firmes na aquisição de conhecimentos e habilidades para a vida. A Primeira-Dama manteve ainda um encontro com as mulheres do município de Metangula, distrito de Lago, para um diálogo sobre HIV/SIDA em crianças, onde exortou a intensificação de campanha de sensibilização para que as mulheres grávidas beneficiem de testagem e tratamento de HIV. Exortamos as mulheres, aos líderes comunitários, líderes religiosos e outras pessoas influentes a intensificarem a sensibilização das comunidades para que as mulheres grávidas iniciem as consultas pré-natais. Estas consultas pré-natais devem ser feitas no centro de saúde mais próximo e mais cedo possível. Isaura Nhus recordou ainda que a taxa de transmissão de mãe para filho é a de 14%, o que quer dizer que em cada 100 crianças, 14 nascem com HIV. A visita oficial da Primeira-Dama à província de Niassa termina esta quinta-feira. Ainda na província do Niassa, a população residente no distrito de Sanga queixa-se da falta de ambulâncias e condições para efetuar partos eminentes nas comunidades. Uma vez que não há transporte para se deslocar à unidade sanitária, a população opta por partos assistidos pelas mulheres locais. Os residentes de Sanga falavam hoje durante um encontro com a Primeira-Dama, Isaura Nhus. Era mais um encontro de sensibilização sobre a importância da testagem e tratamento de HIV para as mulheres grávidas no distrito de Sanga, província de Niassa, onde a Primeira-Dama da República, Isaura Nhus, exortou as mulheres a irem às unidades sanitárias mais próximas para consultas pré-natais. A população local aproveitou a ocasião para expor as suas preocupações, dentre elas a falta de ambulâncias, partos de risco feitos nas comunidades por falta de material para a sua realização e por falta de transportes para se deslocarem à unidade sanitária. Nós tentamos fazer partos nas nossas comunidades por causa da distância e quando não conseguimos, para evitar mortes, pedimos instrumentos para usar, porque sabem que nós precisamos. Pedimos ambulância porque muitos doentes morrem na estrada. Quando fazemos os ritos de iniciação, temos problemas. Por exemplo, quando temos 50 iniciados, usamos o mesmo material para a circuncisão. Pedimos material urgente para evitar a transmissão de HIV, porque se transmite através do sangue.
A questão dos casamentos prematuros nos preocupa, porque as crianças sofrem muito. Elas ficam grávidas, vão aos hospitais e quando chegam lá, passam mal, porque o seu corpo ainda não está preparado. Pedimos ajuda a todos que podem. A primeira-dama Isaura Nhus realçou a importância dos partos institucionais e pediu respostas ao governo local para as preocupações da população do distrito de Sanga. Tem sido o nosso apelo às mamás para optarem por partos institucionais e, dadas as condições que elas aqui se queixaram, sentimos que é nossa obrigação, é nossa responsabilidade criarmos condições mínimas para que garantamos que os partos sejam institucionais. Por sua vez, o diretor provincial da saúde em Niassa, José Manuel, reconheceu as dificuldades existentes naquele distrito. Havendo situações de parto iminente na matrona, há este trabalho que está a ser feito para criar condições mínimas de algum material básico, mas não podemos fazer entrega de grandes quantidades, senão estaríamos a estimular os partos na comunidade, que leva a algum risco tanto de morte destas mesmas mulheres. Em relação à ambulância e maternidade, temos que confessar que é um desafio para a província de Niassa. Esta quinta-feira marca o fim da visita da primeira-dama Isaura Nhus à província de Niassa. Os sul-africanos prestaram hoje tributo a Winnie Madikizela Mandela pelo seu contributo, neste caso, para a libertação da África do Sul do jugo do apartheid. A cerimónia de homenagem teve lugar em Soweto, no bairro onde viveu até a morte. Orlando Stadium, em Soweto, foi o lugar escolhido para a cerimônia de homenagem a Winnie Mandela. Vestido com cores do ANC, milhares de sul-africanos fizeram-se ao estádio, em grupos, a cantar e a dançar. Outros nem tanto. Pouco a pouco o estádio foi se compondo. A destacar igualmente a presença de membros da oposição, particularmente dos combatentes pela liberdade econômica. Às 11 horas a cerimônia iniciou com orações e depois discursos intercalados com a atuação da Soweto Choir, mas também do público. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando os netos e bisnetos da Winnie falaram sobre sua avó. Big Mommy was the kindest, ela era gentil, feliz, elegante, inspirante e a pessoa mais amável que eu conheci. Loving person I knew. Winnie Madikizela Mandela, ela era uma das melhores pessoas do mundo, a melhor combatente pelo nosso povo. Tenho orgulho em chamar-me a mim mesma sua bisneta. Obrigado pelo todo o amor e tempo que me proporcionaste. Entre os vários intervenientes, o ANC descreveu o papel da Winnie na luta pela liberdade. Ela é a Winnie Mandela dos pobres, das classes trabalhadoras. Ela deu tudo o que tinha e deixou muito pouco para si própria e sua família. Deu-nos a vida e o cometimento e nunca traiu a nossa luta. O vice-presidente da África do Sul, David Mabuza, que dirigiu as cerimônias, descreveu Winnie como a mãe da nação sul-africana. Até a morte, tu soubeste quem era o nosso inimigo. A dominação racial, exploração racial e opressão do gênero. O velório e funeral da ícone da luta contra o apartheid terá lugar próximo sábado, numa cerimônia de Estado, neste mesmo estádio. Já sul-africanos brancos e negros e de todas as faixas etárias dizem que a liberdade de que gozam hoje devem a Winnie Mandela, que conseguiu manter os ideais de luta de Nelson Mandela durante os 27 anos em que esteve preso. Por isso, consideram que a sua memória deve ser preservada para sempre. A figura de Winnie Mandela colhe consensos entre os sul-africanos de diferentes gerações, mas também entre brancos e negros. Ela fez muito, mas nunca foi reconhecida como tal. Essa é a parte triste. Mas ela foi uma peça fundamental na luta durante todo o tempo, mesmo quando estava detida, mesmo quando poucos sabiam o que se passava. Ela manteve a luta adiante aqui no Soweto.
ficou no Soweto, trabalhou no Soweto, cuidou das pessoas do Soweto e hoje está a ser homenageada da forma como acho que deve ser. As mulheres jovens veem na Winnie a fonte dos direitos que a mulher sul-africana hoje usufrui. Ela era a mãe da nação, trouxe-nos muitas oportunidades, porque agora temos direitos como mulheres. Trouxe a liberdade para as mulheres, lutou por nós as mulheres e é por isso que estamos aqui, porque hoje temos direitos, temos ideias e temos tudo, por isso estamos aqui hoje. Ela deu uma esperança para a vida e nunca desistiu da esperança, porque uma vez ela disse que não desiste da esperança na vida. Lutei por tudo o que tenho, nunca desisti e continuo a não desistir. Ela deu-me essa esperança. Os homens agradecem estar a viver hoje numa África do Sul multicolor e livre de qualquer tipo de discriminação. E essa liberdade, dizem, dever-se à luta de Winnie Mandela. Deu a vida pelo mundo, pela África do Sul, pelo povo sul-africano. E sou quem sou por causa da Winnie. Hoje estou livre graças a Winnie. Esta é uma coisa enorme que eu penso não ser capaz de fazer por outras pessoas, mas ela fez por mim. Ela deixou um legado. Todos nós vemos porque é algo tangível e visível em volta da mamã Madikizela. E por isso, penso que ela sempre será lembrada pela coragem e patriotismo. E com esta notícia vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Nós seguimos com a informação no Jornal da Noite. O Presidente da República felicitou os profissionais da comunicação social por ocasião da passagem do Dia do Jornalista Moçambicano, que este ano coincide com o 40º aniversário do Sindicato Nacional dos Jornalistas. Na sua mensagem, Filipe Nunes convida os jornalistas a uma reflexão sobre a ética e deontologia profissionais e apela que reine a consciência baseada na diversidade de pensamento e no respeito. O Presidente da República diz que o Governo está empenhado na criação de um ambiente saudável para o exercício da liberdade de expressão e promoção do acesso à informação. A mensagem do chefe de Estado termina com votos de que o jornalismo nacional seja um farol para a construção de um país que todos desejamos. E para marcar a celebração do Dia Nacional do Jornalista, profissionais da área e ativistas sociais juntaram-se para refletir sobre o exercício da liberdade de expressão em Moçambique. Garantias do exercício do jornalismo, perspectivas e desafios do ativismo em Moçambique são alguns dos temas que estiveram em debate na manhã desta quarta-feira, por ocasião de mais um Dia do Jornalista. Embora a lei de imprensa seja clara, o país ainda enfrenta dificuldades em definir quem é jornalista, fato que, de acordo com o sindicato, influencia negativamente o exercício da atividade. Não podemos continuar com pessoas na profissão que não querem seguir o princípio ético. Toda atividade profissional rege-se por um princípio ético e nós também temos um princípio ético. Os baixos salários e a falta de abertura das fontes também continuam a ser desafios. As fontes, apesar de termos uma lei, continuam a fechar-se, mas este é o desafio que temos pela frente, de continuarmos a lutar para que se abram cada vez mais. A carteira profissional do jornalista é vista como um caminho para melhor exercício do jornalismo com isenção e qualidade. Entretanto, o regulamento para sua implementação está desde 2011 à espera de ser aprovado pelo governo. A seguradora Fidelidade vai participar na 5ª edição da Mostec, a maior feira de tecnologias de Moçambique.
Durante o evento, a seguradora vai apresentar uma iniciativa que visa apoiar empreendedores a desenvolver projetos inovadores. As tecnologias estão a mudar o mundo e, com isso, cresce a cada dia o número de empresas que apostam na oferta de serviços tecnológicos. Entretanto, nem todos os empreendedores, sobretudo os jovens, conseguem desenvolver as suas ideias por falta de conhecimentos de gestão empresarial. Para apoiar iniciativas do empreendedorismo tecnológico, a Fidelidade, uma seguradora com mais de 200 anos de atuação no mercado europeu e presente em Moçambique há 5 anos, pretende trazer para a 5ª edição da Mostec o programa Protecting. Trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo apoiar empreendedores e desenvolver projetos inovadores em diversas áreas. O projeto Protecting é uma incubadora de startups na área tecnológica. Portanto, nós temos um projeto que já vai na sua 3ª edição e que visa encontrar projetos inovadores com sustentabilidade financeira e que permitam ter sucesso e que sejam implementados, independentemente do país que queira apresentar. E, portanto, temos vindo a ter a participação de mais de 40 participantes de futuras startups de mais de 40 países de todo o mundo e gostaríamos muito de, na edição do ano que vem, de 2019, termos a participação de algumas startups moçambicanas. Durante a Feira de Tecnologia, a Fidelidade vai participar como painelista no tema sobre ecossistema de empreendedorismo tecnológico, criar alavancas de desenvolvimento. No fundo, queremos abordar 4 áreas e queremos valorizar 4 grandes áreas do conhecimento: a inovação, a capacidade de implementação, a competição e a internacionalização. Ou seja, a nós parece-nos que, acreditando muito na capacidade dos moçambicanos apresentarem projetos adequados e interessantes, falta-lhes eventualmente criar condições para que eles sejam competitivos não só em Moçambique como também no exterior. E nós queremos muito, através deste projeto que eu falei há pouco, o Protecting, criar condições para que as startups que participem neste projeto tenham os seus projetos, vejam que os seus projetos vejam a luz do dia, mas tão importante quanto isto, que tenham sucesso em Moçambique, mas também no exterior. A seguradora tem vindo a apostar na tecnologia como um instrumento imprescindível para alavancar o seu negócio e agregar valor aos seus clientes. Por isso mesmo, vê na Mostec uma oportunidade para estar mais próxima dos seus potenciais clientes. Temos vindo a acompanhar a evolução do projeto Mostec com muita atenção e verificamos que tem vindo a crescer de forma muito positiva e nós achamos que este era o ano de podermos entrar, tendo em conta que temos um conjunto de projetos e iniciativas que se enquadram muito bem no tema da Mostec deste ano. As tecnologias estão a mudar o mundo. A 5ª edição da maior feira de tecnologia de Moçambique, Mostec, vai decorrer de 9 a 11 de maio e terá como lema construção de uma sociedade de conhecimento hiperconectada. Mostec, uma ponte para o futuro. Mulheres de diferentes áreas de atividade reuniram-se esta quarta-feira para refletir sobre a sua emancipação cultural, social e económica. A iniciativa designada Mulheres deste Milénio insere-se nas celebrações do Dia da Mulher Moçambicana. Entretanto, para atrair e reter... Foi para partilhar experiências do seu percurso pessoal e profissional que mulheres empresárias, empreendedoras e funcionárias estiveram esta quarta-feira reunidas em Maputo no âmbito de uma iniciativa designada Mulheres deste Milénio. Que é aquela que consegue realizar os seus sonhos, consegue ter sucesso profissional e pessoal, sem ter que abdicar um para ter o outro. Portanto, esta é a nossa visão e que queremos promover com este evento no mês da mulher moçambicana. Para estas mulheres, Moçambique tem evoluído na promoção da emancipação da mulher, mas acreditam que há ainda muito por se fazer.
Em África, Moçambique se calhar é dos países onde há mais mulheres a nível de governo. A Constituição, portanto, prevê a igualdade do género, os direitos para a mulher. Há um problema de aplicação, mas eu acho que Moçambique tem essa oportunidade. E nós, quando olhamos para a nossa sociedade, e estamos a falar na sociedade urbana, vemos que há uma grande participação da mulher. O que eu acho que falta é a mulher em lugares de decisão. As barreiras socioculturais continuam um problema para a ascensão da mulher na sociedade moçambicana. Por isso, estas mulheres defendem mais educação não só para a mulher, como também para libertar o homem do preconceito. Passaram muitos séculos com a mulher inserida num meio em que tinha determinadas atividades a desenvolver, como cuidar do lar, cuidar da saúde, cuidar da educação. Mas hoje as coisas mudaram. Este evento, que se pretende replicado por todo o país, foi organizado pelo Banco Millennium BIM. Na atualidade internacional, tragédia na Argélia. Avião cai e mata mais de 257 pessoas. As causas do pior acidente aéreo na Argélia ainda não são conhecidas. O avião militar caiu na manhã desta quarta-feira perto do aeroporto argelino de Boufarica, a 50 quilómetros da capital Argel. O Ministério da Defesa argelino confirmou a queda do avião e a morte de 250 pessoas, mas não quantas pessoas seguiam a bordo. Entre as vítimas estão 26 membros da Frente Polisário, movimento que tem o apoio da Argélia na luta pela independência de um território disputado por Marrocos na Saara Ocidental. A lista de mortos inclui 10 membros da tripulação, mas falta por apurar o número de militares que iam a bordo. O governo argelino já ordenou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias da queda do avião. Um tribunal militar do Egito condenou 36 pessoas à morte por envolvimento em ataques contra igrejas que provocaram dezenas de mortos em 2016 e 2017. Continuam julgamentos severos contra supôs jihadistas dos Estados Islâmicos responsáveis por vários ataques violentos no Egito. Esta terça-feira, por exemplo, um tribunal militar condenou 36 pessoas à morte depois de terem sido acusadas de ataques terroristas a igrejas entre 2016 e 2017. A maior parte das igrejas pertence aos coptas, uma minoria cristã que representa 10% dos 96 milhões de habitantes do Egito. O Tribunal Militar submeteu esta sentença de morte ao grande mufti do Egito, conforme exigido por lei. A opinião desta autoridade religiosa é pedida sempre que uma sentença de morte é pronunciada, mas não é vinculativa para a justiça. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje que está a preparar um ataque militar contra o regime de Bashar al-Assad. O aviso surge depois de um suposto ataque químico na Síria, que matou pelo menos 60 pessoas. A Rússia promete destruir quaisquer mísseis norte-americanos no território sírio. O suposto ataque químico ocorrido no sábado em Douma voltou a levantar a atenção entre as superpotências mundiais envolvidas na guerra civil na Síria. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França desconfiam que o governo de Bashar al-Assad esteja por detrás do ataque venenoso e planeiam uma ação militar como resposta. Esta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter que mísseis contra o regime de Bashar al-Assad estavam a caminho e a Rússia devia estar pronta. A Rússia, maior aliado do governo sírio, opõe-se a qualquer intervenção militar dos países ocidentais e promete destruir qualquer míssil lançado pelos Estados Unidos. O exército russo e do regime de al-Assad negam que tenham usado quaisquer armas químicas em Douma e mostram-se abertos para a investigação. A Organização para a Proibição das Armas Químicas prometeu enviar uma equipa de intervenção para apurar a veracidade das acusações sobre o ataque químico que terá matado pelo menos 60 pessoas e causados milhares de feridos. A guerra na Síria dura desde 2011 e a maior parte do território é controlada pelo regime de al-Assad. A guerra na Síria continua.
Momento para fazermos uma curta pausa, mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 22. Inhambane com 27 graus de máxima, 24 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 24. Para Chimoio, espera-se uma temperatura máxima de 22 graus e uma mínima de 17. Tete, com 31 graus de máxima, 25 de mínima. Climane, com 29 graus de máxima, 25 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 22. Pemba, com 30 graus de máxima, 23 de mínima. Para Lixinga, espera-se uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 15. Até já! Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos agora com o desporto. E o desporto moçambicano no geral e basquetebol em particular está de luto. Morreu ontem, vítima de doença, Mauro Vembani, antigo basquetebolista da Seleção Nacional. Ex-colegas de Vembani lamentam a morte deste e consideram que deixa um vazio grande no basquetebol moçambicano. Mauro Vembani padecia de uma doença que o levou a ser internado numa unidade sanitária da capital do país, tendo cedido a mesma esta terça-feira. Para além da seleção nacional, com a qual disputou o campeonato africano em 2003, Mauro Vembani representou com brio e profissionalismo Costa do Sol, seu clube de formação, o Desportivo de Maputo, Machaquén e Ferroviário de Maputo. O que foi mais marcante era o potencial que ele tinha como jogador. Penso que foi dos atletas que me deu mais gosto de treinar. Primeiro porque era muito descontraído e depois tinha muito potencial físico e técnico. Além de ser colega, como homem, era uma pessoa exemplar. Era um exemplo, porque era mais velho que eu, então era um espelho do que era ser. E depois que é uma lamentação a perda dele. O Mauro foi meu colega desde a segunda classe até a quinta classe, na mesma sala, e tenho muitos momentos alegres. Ele é que quase que me defendia quando eu tinha algum problema, quando era miúdo. Quem conheceu o Mauro sabe que o Mauro era só felicidade. O Mauro não tinha outra coisa além de felicidade e alegria. O Mauro era uma pessoa contagiante, uma pessoa alegre. Então, para nós que convivemos com ele, tivemos a oportunidade de jogar ao lado do Mauro, partilhar experiências com o Mauro, é um momento muito difícil para nós. Os restos mortais de Mauro Vembani vão enterrar esta quinta-feira no cemitério de Languene, em Maputo. O Costa do Sol derrotou esta terça-feira o Machaquén por 65-62 em jogo de atraso da terceira jornada da Engen Maputo Basket. Antevia-se uma partida difícil para o Machaquén, até pelo bom momento que o Costa do Sol está a atravessar, quer na Engen Maputo Basket, quer na Taça Maputo. Com as duas equipas serenas e concentradas, o primeiro período foi caracterizado pelo equilíbrio, razão pela qual houve registro nesta etapa de um parcial de 16-16. Jogo intenso no segundo período, com o Costa do Sol a fazer os bloqueios defensivos, obrigando o Machaquén a esgotar os 24 segundos de ataque. Contudo, ao cabo da primeira parte, o marcador indicava 33-33. No terceiro período, os canarinhos regressaram dominando nas tabelas e saíram a vencer por 45-41. No quarto período, assistiu-se a uma partida de loucos, com o Machaquén a recuperar de uma desvantagem de 10 pontos nos últimos 5 minutos. No entanto, Carlos Chirinza foi decisivo nos desarmes e na conquista das segundas bolas, garantindo uma difícil vitória por 65-62 diante de um adversário que perdeu de cabeça erguida. O que determinou a vitória da equipe foi a concentração nos últimos minutos. Na primeira parte mantivemos lá muito concentrados
ditou a igualdade? Estivemos a remar contra a maré porque estávamos a perder 10 pontos, então tínhamos que ir para cima. Mas, no resumo, foi um bom jogo. É sempre bom quando a equipe pode correr atrás de um resultado, porque aí a gente vê até onde a gente pode e o que a gente pode fazer. Esta foi a segunda derrota consecutiva do Machaquen na Engine Maputo Basket. Já no futebol, o Costa do Sol empatou a 1-1 diante da UP de Manica, em jogo de acerto de calendário da 5ª jornada do Campeonato Nacional. O Costa do Sol entra para esta partida com orgulho ferido depois da derrota em Kigali para a Taça CAF e desde cedo procurou golo, mas Sibali, nas primeiras 2 tentativas, não conseguiu marcar e acabou sofrendo um duro golpe com o golo de Musa ao minuto 22 para a festa dos poucos adeptos dos estudantes no Estádio Nacional do Zimpeto. A resposta canarinha veio da cabeça de Salomão e dos pés de Terence, mas ambos não atinaram com a baliza contrária. Com tanta persistência, o golo apareceu mesmo no final da primeira parte, por Sibali, que, solta de marcação, só teve de escolher o melhor ângulo, após passe de Hilário, restabelecendo a igualdade, resultado que levou as duas equipas ao intervalo. No reatamento, as duas equipas entraram a atacar. Tanto o Costa do Sol como a UP de Manica procuravam explorar as oportunidades de golo, mas não conseguiam encontrar o caminho da baliza. A UP de Manica até teve as melhores oportunidades, mas os seus atacantes não conseguiam ultrapassar o guarda-redes internacional moçambicano. Chegou o final do jogo com um empate a 1-1, que castiga as duas equipas em face das oportunidades criadas. E com este empate, fechamos o Jornal da Noite. Obrigada pelo carinho da sua audiência. O nosso encontro está marcado para amanhã, à mesma hora. Boa noite.